Sejam todos muito bem-vindos, eu sou o Felipe de Deus e esse é mais um vídeo do canal Vamos Falar de História. A sua escola mentiu sobre Carlos Marighella. Hoje eu vou falar sobre algumas verdades a respeito dos guerrilheiros comunistas e principalmente sobre Marighella. Esse vídeo é muito importante, você tem que assistir até o último minuto, principalmente para você que sempre procura entender os dois lados da história. Eu não posso, é claro, começar esse vídeo sem antes recomendar a plataforma que estou utilizando já tem tempo como uma das minhas principais fontes de renda. É uma excelente oportunidade para você, principalmente que está desempregado, de ganhar dinheiro, trabalhar para ter o seu próprio dinheiro, trabalhando dentro de casa, pelo seu notebook ou pelo seu smartphone. Se você quer entender como funciona a opção binária, como funciona todo esse esquema dessa plataforma que cresce muito no mercado, basta você acessar o primeiro link, que vai estar aqui embaixo na descrição. Eu recomendo demais para você. Faça parte junto comigo, com muitos inscritos do canal e com outras milhares de pessoas. Primeiro, eu não sei da onde que tiraram que Marighella era negro, da forma como está sendo retratado no filme do Wagner Moura. Marighella, no máximo, era um mulato. Basta você olhar aqui a comparação nas imagens. Segundo, eu não sei de onde tiraram a ideia de que Marighella era pacifista. Terceiro, eu não sei de onde que tiraram a ideia de que Marighella era democrata. Isso não existe. Carlos Marighella, assim como os comunistas, jamais foi um cara democrata, jamais lutou pela democracia. Em relação ao Wagner Moura, eu vou ser bem sincero com vocês, eu não vou ser mentiroso, eu não vou ser falso comigo mesmo para poder agradar a minha dúzia. Eu sempre fui fã do Wagner Moura, principalmente depois do lançamento do primeiro Tropa de Elite. Ele fez diversos outros filmes e eu sempre considerei ele um dos melhores atores do Brasil. Ponto. Eu posso não concordar com as ideias dele, mas eu reconheço que ele é um ótimo ator. Para mim, o trabalho dele como ator é excelente. Ponto. Assim como eu acompanho o trabalho de muitas outras pessoas, sou fã de muitas outras pessoas, mas posso não concordar com os mesmos pensamentos do que essas pessoas. Graças a Deus, eu sei separar as coisas. Inclusive, Júnior Masters, do canal Submundo Intelectual, postou um vídeo muito interessante também contando essa história do Carlos Marighella, contando alguns pontos. Quanto mais informação, melhor. Então, recomendo que você também assista o vídeo dele, que vai estar aqui embaixo na descrição. Quanto mais informação, melhor. Voltando ao assunto, pensa aqui comigo. Quais são os principais discursos da esquerda hoje aqui no Brasil? Violência gera violência, o Estado é violento demais, mais livros, menos armas, todos contra o porte e a posse de armas, correto? Só que o discurso do guerrilheiro comunista Carlos Marighella era completamente o contrário e para ele cometer atentados, assassinatos, sequestros e sabotagens era a melhor forma de combater a violência do Estado. Carlos Marighella foi muito além quando ele resolveu escrever um livro chamado Mini Manual do Guerrilheiro Urbano, que ensinava você a se tornar um guerrilheiro, pegar em armas para combater a violência com a violência, que por sinal, entre a década de 60 e 70 custou a vida de muita gente. Agora você vai prestar muita atenção, pois eu vou ler um pequeno trecho desse livro, Mini Manual do Guerrilheiro Urbano, escrito por Carlos Marighella. Quando veem que os militares e a ditadura estão a ponto do abismo e temendo as consequências de uma guerra civil que já está a caminho, os pacificadores, que sempre se encontram dentro das classes governantes, e os oportunistas de ala direita, amigos da luta sem violência, se unem e começam a circular rumores detrás das cortinas pedindo carrascas eleições. Redemocratização, reformas constitucionais e outras bobagens desenhadas para confundir as massas e fazê-las para a rebelião revolucionária nas cidades e nas áreas rurais do país. Mas observando os revolucionários, as pessoas agora entendem que seria uma farsa elas votarem em eleições, que tem como único objetivo a continuação da ditadura militar e cobrir os crimes do Estado. Atacando de coração esta falsa eleição e a chamada solução política tão apeladora aos oportunistas, o guerrilheiro urbano tem que se fazer mais agressivo
e violento, girando em torno da sabotagem, do terrorismo, das expropriações, dos assaltos, dos sequestros e execuções. Só com esse pequeno trecho do livro escrito pelo próprio Marighella, já deu para você perceber que o mesmo jamais lutou pela paz no país e muito menos pela redemocratização, pela democracia. Os comunistas não lutavam pela redemocratização no Brasil, os comunistas lutavam pela substituição do que eles chamavam de ditadura militar. Naquela época, os comunistas, os guerrilheiros comunistas, os líderes comunistas queriam trocar uma ditadura militar por uma ditadura comunista, por uma ditadura do proletariado. Marighella era tão radical que nem mesmo o Partido Comunista o quis, por achar que seus métodos eram violentos demais. É isso mesmo que você escutou. Marighella foi expulso do Partido Comunista e então fundou a Ação Libertadora Nacional, uma das organizações mais letais de seu tempo, que foi responsável por diversos crimes. A Ação Libertadora Nacional utilizou um método que Che Guevara utilizou muito lá em Cuba, o chamado Tribunal Revolucionário. O que era esse Tribunal Revolucionário? Ele decretava, por exemplo, a morte de pessoas que eram consideradas inimigas do movimento comunista. Lá em Cuba foi pior, porque Che Guevara chegou a estar no poder, né? O governo comunista chegou ao poder, então era muito mais pior. Aqui no Brasil não, as pessoas eram assassinadas, aquelas pessoas que eram consideradas inimigas do movimento comunista. Houve episódio até mesmo de pessoas entre eles morrerem por serem consideradas traíras. Marighella não era santinho, não era pacifista, não era democrata, e ele morreu pelo próprio método que ele mesmo utilizava. Afinal, para ele, pegar em armas, cometer crimes, cometer atentados, era o meio de combater a violência, né? Violência com violência. Olha que irônico. E tem mais! Esses guerrilheiros comunistas, como Carlos Marighella, causaram a morte de várias pessoas entre a década de 60 e a década de 70. E sabe qual foi o pior? As famílias dessas vítimas jamais foram indenizadas pelo Estado. Olha só que triste. Aqui embaixo vai estar o link da lista de 126 pessoas que foram mortas pelos comunistas lá atrás, no passado.